2 Timóteo capítulo 4, versos de 6 a 8. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, 2 Timóteo 4, versos de 6 a 8. Esta segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é considerada a última carta que Paulo escreveu, de que nós temos acesso a ela através do Novo Testamento. Mas Paulo está dando várias orientações a um jovem pastor, a quem ele chama de seu filho na fé, e ele está estimulando Timóteo a permanecer um jovem pastor firme, alguém com perspectivas positivas, encorajando ele para o ministério. Mas aí nesses versos de 6 a 8, que aparece ali na tela também, Paulo escreve assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? É interessante como que nós vivemos na dimensão do tempo. O tempo para nós é importante, não é? Eu acho que se a gente tirasse o fator tempo da humanidade, a gente vai entrar em parafuso. Porque nós trabalhamos assim, na dimensão do tempo. Lembra que o tempo é uma criação de Deus. Deus criou o tempo. Diz que Deus criou o mundo em 6 dias e fez uma pausa. No 7º descansou, né? E nos ensina isto, que é importante trabalhar, pausar, porque isso tem a ver com o tempo, para tomar um fôlego entre um tempo e outro tempo, né? E é uma sensação boa quando a gente termina o dia, por exemplo. Está com o dia carregado, a agenda cheia, lotada. Aí termina o dia. Não dá uma sensação boa? Terminou o dia. Às vezes com um monte de coisa por fazer, mas aquela sensação de que um bloco de tempo eu venci. Quando vence uma semana então, né? Sexta-feira, vai chegando assim o fim de tarde, vai dando aquela sensação boa. Amanhã é sábado, vem o domingo. E nós gostamos disso. Quando termina as contas do mês, então nem se fala, né? Porque aí você tem aquela sensação de que, nossa, resolvi minha vida, paguei tudo durante o mês. E aí você toma aquele fôlego para um novo espaço de tempo, que é o mês que virá. Quando o ano termina também é assim, né? Entre um ano e outro, a gente rasga as contas, rasga papéis, limpa gavetas, porque parece que um bloco de tempo passou e agora então eu recomeço para um novo momento, um novo tempo. Tempo para nós é uma coisa extremamente preciosa, importante. Nós valorizamos o tempo. Nós corremos atrás de otimizar o tempo. Agora, tudo isso me parece que é por conta de uma consciência que talvez não esteja tão declarada assim, mas uma consciência que nós temos, de que a vida é uma só, né? Eu queria que você pensasse um pouco nisso nesta noite. A vida é uma só. Você só tem esta vida. Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, se ao homem está ordenado morrer uma vez só, o homem tem uma vida só. Só esta vida. Não tem outra vida. Já citei em outras ocasiões aqui uma frase do Mitchell Coist, que diz assim: a vida é o grande momento de todos nós. Só temos essa. Não tem outra vida. É somente esta. A vida é uma só. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele tem esta consciência. Ele sabia que toda oportunidade de viver, de servir, de crescer, de se sentir útil, é aqui, é nesta vida aqui. Só que o testemunho dele é o testemunho da velhice. E não só da velhice, é de uma velhice condenada. Porque Paulo estava preso e já condenado. Ele sabia que ele iria morrer. Então o seu testemunho é de que, enquanto ele viveu, especialmente em Cristo, ele combateu o combate que ele chama de bom.
Ele diz que foi um bom combate. Ele diz ainda que nesse tempo que ele chama de sua carreira, ele está completando esse tempo. E está completando com louvor. Porque ele diz que nesse tempo todo ele guardou a fé. Então ele está fazendo uma avaliação da sua vida, mas reconhecendo que a sua vida está para acabar. E mais que isso, ele vai além, porque ele vai lançar o seu olhar para aquilo que ainda estava preparado na dimensão divina. Quando ele diz que existe uma coroa de glória preparada para ele, que ele chama aqui de coroa de justiça, que está preparada para ele, não só para ele diz, mas para todos aqueles que possam viver bem nesta vida e conseguir conquistar este prêmio. É como se ele dissesse: olha, eu aproveitei bem o tempo, eu vivi bem, eu consegui aproveitar bem a minha vida, eu consegui vencer esta vida, e ainda eu vou levar um prêmio de Deus, né? Eu tenho convicção de que chegando lá, Deus vai me premiar por tudo isso. A vida é uma só. Sabe, quando a gente observa pessoas lidando com elas, a gente percebe que tem dois tipos de pessoas. Tem gente que sabe viver, tem gente que não sabe viver. Tem gente que sabe viver, a gente admira essas pessoas, né? São felizes, sabem escolher relacionamentos, sabem viver sem amarguras, pessoas que sabem gastar o seu dinheiro, pessoas que sabem investir, sabem crescer, motiva outras pessoas. E tem gente que não sabe viver, é uma lástima, né? Gasta o dinheiro sem saber para onde vai, gente que tem péssimos relacionamentos, não para em emprego nenhum, gente que vai para lá e para cá, não sabe viver. Geralmente a humanidade está dividida assim, gente que sabe e gente que não sabe. E o que Paulo está dizendo é: eu soube viver. Mas saber viver não se resume a só ter uma boa saúde, a ter uma vida financeira estável, talvez uma família bem estruturada, uma carreira promissora. Porque tem gente que consegue tudo isso e não vive bem, mesmo assim não está bem. Viver bem também envolve alcançar o prêmio que só Deus pode dar. E aí, a gente só pode avaliar, ou só poderia avaliar, se a gente viveu bem de fato, após a morte, né? Quando a gente consegue estar diante do justo juiz, como Paulo diz, e receber dele a coroa da justiça, significando que nós estamos justificados de todas as experiências humanas que nós tivemos, mas ali receber uma coroa, e dizer: olha, você está justificado. A coroa é justa e a coroa é justificadora. Ela te justifica de tudo o que se passou. Aí sim ele poderia dizer: puxa, eu vivi bem, de fato, não é? Porque eu consegui atravessar essa caminhada da vida. Eu não quero que você morra, mas todos nós vamos morrer, não é? Não estou pensando em você morrer hoje não, por favor, amanhã é folga pastoral. E eu sempre falo que a gente precisa organizar direito esse negócio. Se quiser morrer, morre na terça-feira, porque na segunda-feira o pastor está de folga e eu não estou a fim de participar de velório nenhum. Mas eu acho assim que mesmo que você esteja longe de morrer, e alguns assim, pelo menos olhando pela lógica da vida, está muito longe de morrer, são pessoas muito jovens, adolescentes aqui da igreja, né? Mas independente da distância que nós estamos do fim da nossa carreira, eu acho que tem 3 conquistas que nós precisamos almejar. Uma dessas conquistas é essa consciência da finitude humana, né? A finitude da vida. Você tem essa consciência? Paulo está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era um sacrifício de derramamento de alguma coisa, algum líquido, não é? Por isso chamado libação. Ele está pegando a ideia do contexto judaico dos sacrifícios. A minha vida já está sendo entregue como um sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia, e nós precisamos estar conscientes de que a vida na terra não é para sempre. Metaforicamente, Paulo está
afirmando que ele sabe que a sua morte está perto e ele está partindo já, está indo. É a ilustração de como se fosse um navio que está se destravando do porto, está se preparando para seguir viagem. Essa é a ideia. Paulo diz que minha vida como um navio já está se destravando do porto e já começa a tomar rumo ao mar, né? Que na cabeça dele é a morte. Ele está absolutamente consciente de que todos vão morrer. Só que o caso dele tem um contexto muito específico, da morte iminente dele. Sabe que as fontes acerca da morte de Paulo não são bíblicas, né? Vez por outra alguém manda uma mensagem dizendo assim: pastor, onde que fala que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, né? Pastor, onde que fala da morte de Paulo? Onde fala da morte de João? Não fala. A Bíblia não se preocupa em anunciar a morte, especialmente dos apóstolos, né? Não tem. Tem um ou outro aqui, né, que você vê o Tiago lá, né, em Atos, algo assim. Mas as fontes nos dão conta, fora da Bíblia, chamadas fontes extracanônicas, que Paulo morreu por volta dos seus 62 anos. E esse texto que nós estamos lendo aqui é um dos seus últimos textos. Não está certo se Paulo morreu no ano de 64 ou no ano de 67. Existe um livro chamado Carta de Clemente, que é datado do ano de 95 do primeiro século. Clemente foi bispo de Roma. E Clemente escreve dizendo que Paulo, aos 62 anos, ele foi condenado à morte. O motivo disso foi que o imperador, o Nero, imperador romano, dizem que ele era um doido. E ele mandou colocar fogo em Roma, né? Eu sei que você estuda história, você sabe disso. E aí então, Clemente diz que tanto Paulo como Pedro foram acusados de ter envolvido os cristãos para incendiar Roma, mas foi Nero que incendiou. Mas ele queria botar a culpa nos cristãos, para justificar a morte dos cristãos. E diz que Paulo é um desses que foi condenado à morte por conta do incêndio de Roma. Aí não se sabe porque o incêndio foi em 64, mas não sabe se ele foi morto naquele ano, ou se anos depois de estar preso, julgado, ele foi morto. Mas diz a história que Paulo foi morto aos 62 anos, no dia 29 de junho, no mesmo dia em que se comemora, né, no contexto da Igreja Católica Romana, a festa de São Pedro, porque é o mesmo dia em que Pedro também morreu. Os dois teriam sido mortos no mesmo dia, em lugares diferentes. Pedro foi morto na colina do Vaticano, crucificado, diz a tradição, o livro lá diz, né, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E o Paulo foi crucificado numa estrada chamada Estrada Extramuros, né, que está fora dos muros de Roma, num lugar que hoje existe. Você pode passear lá se você quiser, né, tirar foto e tudo mais, mas é um lugar que tem uma placa indicando isso, né, que Paulo teria sido morto ali, um lugar chamado Piazza Trifontane, que é uma expressão italiana para dizer que é a abadia das três fontes. E Paulo teria sido morto ali, sua cabeça foi decapitada, por causa da acusação que foi feita à vida dele. Agora, eu estou contando tudo isso só para você entender. Aliás, você vai perguntar assim: mas por que a cidade de São Paulo faz aniversário dia 25 de janeiro? Né? Porque essa data, 25 de janeiro, seria a data da conversão de Paulo, né? Atos capítulo 9. Né? Então, Paulo teria se convertido no dia 25 de janeiro. E como a cidade de São Paulo foi fundada dia 25 de janeiro, ela se chama São Paulo. Está vendo? Vim na igreja cultura também. Ó. Anota aí, né? Você fica achando o quê, né? Você aprende muita coisa aqui. Mas eu estou contando tudo isso só para que você entenda o valor do texto que nós estamos lendo. Paulo
escreveu isto, não sei quanto tempo, mas muito próximo da sua morte. Ele sabia que iria morrer, porque ele já foi condenado, não tem mais volta, ele está no corredor da morte, e ele está tendo essa consciência, que nós chamamos consciência de finitude, que a vida tem um fim. E a minha pergunta é: você tem essa consciência? Por melhor que se viva, por mais cuidado que se tenha, a vida tem um prazo. E você não sabe o prazo da tua. Você pode querer viver até os 90, 95, 100, mas você não sabe. Nós precisamos caminhar com essa consciência de finitude. Essa é uma conquista valiosa para essa noite aqui. Você sair daqui pensando assim: puxa, é verdade. Qualquer momento eu posso morrer. Tem um pastor muito querido, que eu gosto muito dele, já idoso. O dia que ele faz aniversário, sempre eu ligo para ele. E agora, de uns anos para cá, toda vez que eu ligo, eu falo: ô pastor, feliz aniversário, hein? Mais um ano de vida, que Deus te abençoe. Ele me responde assim: para você é mais um ano, para mim é um ano a menos. Mas na verdade, assim, para todos nós é um ano a menos, não é? Quando você chega perto dos 50, como eu estou, você começa a pensar nisso. É um ano a menos. Quanto tempo ainda eu vou viver? É muito provável que eu vou viver bem menos que eu já vivi até aqui. Isso me preocupa, né? Eu tenho muito menos tempo de vida do que eu já vivi até aqui. E você começa a alimentar essa consciência de finitude. A vida tem um prazo, a vida vai terminar. E eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Saia daqui com essa consciência: qualquer momento a minha vida pode acabar. E a vida não acaba só por prazo de validade. Ela acaba às vezes num acidente, numa bala perdida, não é? Numa doença incurável. Ela pode acabar. Mas é preciso ter essa consciência: a vida é finita. Eu não vou viver para sempre, por mais que eu viva, por mais que eu me cuide. Eu não vou viver para sempre. Uma segunda conquista que eu acho que a gente precisa fazer, ainda nesta vida, é coragem para viver o dia a dia. Paulo está dizendo no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo resumiu a sua vida, não como uma carreira militar, porque quando você olha essa expressão, combati o bom combate, você já está pensando no combate militar. Mas não é essa a imagem que Paulo está evocando aqui. O que Paulo está evocando é a imagem de uma competição esportiva, provavelmente uma luta romana, que era muito comum. E é isso que ele está pensando, por isso que depois tem a coroação dessa luta romana, né? Combate militar não tem coroação nenhuma. Mas o que ele está dizendo aqui é: eu estou como se fosse numa luta romana. E eu fui bem até o fim, não fiz feio não. Ele está dizendo: olha, eu estou já terminando a minha carreira, mas eu lutei bem, eu fui bem, eu não fiz feio, não passei vergonha não, porque eu vivi a vida dignamente. Alguns dizem que poderia traduzir essa frase dizendo assim: eu lutei na competição nobre. Não que tenha sido uma luta fácil, tranquila, mas o que Paulo está dizendo é que ele não se deixou se levar por sentimentos como ira, amargura, ressentimentos, autocomiseração, ou mesmo vanglória. Mas diz que ele se lançou nessa luta com paixão, com esforço incansável, porque é isso que Deus queria dele. Então ele termina a sua carreira dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu não fiz feio, eu lutei bravamente, eu dei tudo o que eu podia para poder combater esse bom combate. E ele diz ainda que ele
lutou até o fim porque ele conseguiu manter sua vida de fé. Nunca perdeu a sua fé. Aí eu me ponho a pensar, quantos motivos Paulo teve para ter desistido da fé? Se você lê a história de Paulo na Bíblia, gente, esse homem foi incompreendido, ele foi perseguido, ele viu falhas em outros apóstolos mais experientes que ele, como Pedro, por exemplo. Gálatas diz que ele teve que enfrentar o Pedro face a face. Paulo teria muitas razões para dizer assim, olha, isso aqui é uma furada. Eu vou sair desse negócio de igreja, de evangelho, de cristianismo, vamos abandonar esse negócio. Mas o que Paulo está dizendo é que ele viveu bravamente, corajosamente, ele manteve a sua fé. Nós precisamos conquistar coragem. Tem muito crente acovardado, que qualquer coisa é motivo para deixar a fé, para se esfriar na fé. Como eu disse hoje pela manhã, confunde muito Deus e igreja, e vai sofrendo com a igreja e abandona até o Deus da igreja. E não pode fazer isso. Nós precisamos aprender a ter coragem para enfrentar a vida, para guardar a fé até o fim, para combater esse combate que é bom. É um bom combate, isso vai lapidar a nossa vida, vai nos ajudar a crescer. Mas essa é uma conquista que nós precisamos fazer, essa coragem para viver o dia a dia. Não é fácil. Paulo mesmo diz que o cristão está entregue à morte o dia todo, todo dia, pelo fato de ser cristão. Mas é preciso ter coragem para viver esse dia a dia, para chegar lá no final e dizer, olha, eu combati esse bom combate, eu lutei com todas as minhas forças e guardei a fé, nunca abandonei a fé. E ainda acho que uma conquista que a gente precisa ter é essa certeza de um futuro eterno. Versículo 8, Paulo está dizendo, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo acreditava que havia uma coroa de justiça guardada para ele. Paulo acreditava que Deus é um juiz reto, ele sabe fazer justiça. Paulo acreditava que Deus tem coisas especiais para todos os cristãos, reservadas lá no céu, um momento de coroação. A mente de Paulo está tomada ainda pelas competições do mundo greco-romano. Ele está pensando naqueles lauréis, naquelas coroas, que não valiam nada aquilo materialmente, Muitas delas eram feitas com um tipo de planta, um galho de árvore. Mas o importante não era o valor da coroa, era o valor da coroação. É o reconhecimento, não é o prêmio. Nós precisaríamos entender isso, O grande valor no céu é que Deus reconhece que a minha vida de batalhas eu venci. E Deus olha para mim e diz, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. É um reconhecimento de Deus. Tem gente disputando coisas no céu, como o Tiago e o João estavam fazendo. Senhor, a gente quer sentar do lado direito e do lado esquerdo. Tem gente achando que no céu eu vou ganhar um carro melhor do que o carro que eu tenho aqui. Isso é pregado assim em algumas igrejas, abertamente. Você tem um Fusquinha aqui, meu irmão, você vai ter uma Ferrari lá. Sem noção quem fala isso, Porque o prêmio do céu é o reconhecimento. Apocalipse vai apontar para isso, que toda coroa que o cristão for coroado, ele vai colocar aos pés de Cristo, porque ele reconhece, não é ele que fez isso, não é por ele que fez isso, não é a força dele que fez isso. O importante é esse reconhecimento. Deus olha para mim e reconhece, coisa que ninguém reconheceu a vida inteira às vezes. Ninguém valorizou, ninguém percebeu, mas Deus me honra e me dá um lugar de honra no céu, por reconhecer que por mais pecador que eu fui, por mais falhas que eu tenha cometido, Ele me justifica.
E Ele diz: olha, não é por causa das tuas atitudes, ações, nunca esperei perfeição, mas eu esperei sempre que você se escondesse atrás da cruz de Cristo. E chega naquele momento ali, Deus reconhece o que você fez. Não é obra humana, é obra de Deus. Tem um autor chamado Alexis de Tocqueville, que ele escreveu um livro chamado Idades da Fé. Ele diz assim: o objetivo final da existência humana é colocado do outro lado da vida. Esse é o objetivo final. Está lá do outro lado da vida, não está deste lado de cá. Você pode fazer o que for aqui, mas o objetivo final não está aqui. Por mais prêmios que você receba aqui, o valor eterno está em receber de Deus uma coroa de justiça, que equivale à vida eterna, um reconhecimento de que você merece entrar no espaço de alegria que Deus tem reservado para os seus santos. Amém? Paulo tinha esse anseio, essa certeza: Deus tem algo preparado para mim. E essa é uma conquista que nós precisamos abraçar nesta noite aqui. Sair desse lugar pensando: há um futuro reservado para mim. Por mais que eu lute aqui com os meus pecados, com os meus problemas, com as minhas enfermidades, com as minhas limitações, eu hei de conquistar uma coroa de justiça. Uma coroa justa, porque Deus vai considerar que ela é justa para a minha cabeça, e uma coroa justificadora, que ela significa que você está justificado de toda a vida que passou, e você pode entrar agora para a vida eterna, que é o que Deus tem reservado para os seus. Queria terminar esse tempo de uma forma muito simples. Queria que você pensasse em algumas dessas questões. Primeiro, como está a sua consciência com relação à sua própria vida? Você está vivendo e reconhecendo que a sua vida é finita. Finita. Sua vida vai acabar? Espero que não esteja para acabar. Mas ela vai acabar. Algum dia ela vai acabar. Eu lembro de um amigo de seminário, o Eduardo. Eduardo foi estudar comigo em 1990, no mesmo seminário. Só que o Eduardo era um ex-pai de santo. Ele veio do contexto do espiritismo, corpo todo marcado, e por causa dos cerimoniais, e por causa da vida de homossexualismo que ele tinha antes, ali, enquanto estava no seminário, o seminário fazia uma parceria com a Unicamp ia lá tirar sangue dos seminaristas, e com isso fazia exame dos sangues. Você imagina que em 1990, um seminarista, alguém que se converteu de uma vida tão suja, pesada, agora está servindo a Deus, ele descobre que ele tinha o vírus da AIDS, que naquela época era de fato, o facão no pescoço. Ninguém tinha direito noção do que era isto e da cura para isso. E nós nem sabíamos como conviver com ele. Não sabia se podia ficar perto, não podia ficar perto, se podia tocar, não podia tocar. Mas o Eduardo hoje já faleceu, ele faleceu alguns anos depois. Mas eu lembro, numa conversa que eu tive com ele pessoal, eu falei para o Eduardo: como é que você vive, cara, sabendo disso? E ele disse para mim assim: Lazzarini, eu vivo cada dia como se fosse meu último dia. E ele falou para mim assim: eu acho que todos nós deveríamos viver assim. Não é porque eu tenho a doença, não, mas todo cristão deveria viver o seu dia como se fosse o último dia. Você faz isso? Você vive assim? Quando teu filho sai de casa, você tem consciência de finitude? Esse meu filho pode estar indo e nunca mais voltar. A esposa que você briga com ela,
e você sai para o trabalho, você sabe que você pode não voltar mais? Você tem consciência de finitude? Viva cada dia como se fosse o último dia. Abraça teu filho, cuida bem da sua esposa, ama o seu marido, valoriza os seus amigos, ame a sua igreja, viva corretamente. Isso é consciência de finitude. Uma outra questão: você está procurando viver sua fé com coragem? Com coragem? Ou você está usando pessoas, situações, amarguras, decepções para justificar e amparar sua covardia? Viva com coragem. Não importa se pessoas decepcionam, situações estão acontecendo. Não importa. É preciso viver com coragem. Paulo viveu com coragem e tinha motivos muitos para se acovardar, mas não se acovardou. Uma última questão: você está certo de que há uma coroação justa, justificadora te aguardando? O que isso muda na sua vida? Deveria te impulsionar. Para onde eu estou caminhando? Eu estou caminhando para uma cerimônia de coroação. É para isso que eu batalho, que eu corro, que eu estou tentando vencer, porque eu sei que há um momento de coroação, quando Deus vai reconhecer o meu valor. Que talvez você passe uma vida inteira aqui sem que alguém reconheça, mas Deus te dará uma coroa de justiça, se você de fato entender qual é o seu papel nesta terra. Porque se você sair desta terra imaginando que depois que você for, alguém vai ter que interceder por você, já vai ser tarde. Porque lembra, a vida é uma só. Você só tem esta vida. Use-a com responsabilidade, porque assim você vai estar lá e vai ser reconhecido por Deus naquela cerimônia de coroação. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos novamente cantar aquele cântico: toma o meu coração, toda a minha alma. E o cântico diz: eu vivo só para ti. E talvez você queira ter um momento seu de poder de novo dizer para Deus: Deus, eu vivo só para o Senhor. Que bom foi estar aqui, ouvir esta palavra, se inspirar no que Paulo testemunha. Mas talvez Deus queira de você um pouco mais, que você reconheça: oh Deus, eu reconheço, minha vida vai acabar um dia, eu preciso aprender a viver aqui com coragem, eu preciso ter essa esperança de que há algo melhor para mim, que está fora dessa dimensão, desta vida terrena. Se você sente esse desejo, quando nós cantamos, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Como eu sempre falo, é apenas um sinal de que você quer que Deus olhe para você diferente, Deus receba aquilo que você quer colocar nas mãos dele. Vamos cantar esse cântico, nós vamos orar daqui a pouco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim
coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o seu desejo? Venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos mais próximo aqui orar com você, por você, dedicar a sua vida ao Senhor, né? Nós acabamos de cantar essa oração, mas você pode fazer mais que isso. Você pode sinalizar para Deus que é isso que você quer. Esse é meu desejo, é te honrar. Cada vez que eu acordar, eu quero o teu querer feito na minha vida. Eu quero que o meu coração seja tomado por Deus. Eu quero honrar a Deus de fato com a minha vida. Quero dar esse sinal para Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos interceder por você. É uma sinalização de que você quer que Deus olhe de forma especial para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus faz isso mesmo, não é? Como eu sempre digo, não é nenhuma mágica, mas é uma sinalização, uma coisa simbólica, mas que Deus olha para você e diz: olha, eu vou de fato te ajudar nessa vida de conquistar dia a dia esse desejo, né, de honrar ao Senhor com a sua vida. Vamos orar. Se você quiser ainda sair do seu lugar, vir aqui à frente, você pode sair, pode ir vindo, e nós vamos estar orando aqui, intercedendo pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta noite, ó Deus. Que bom é estar aqui, entender que a vida é uma só, mas uma vida, ó Deus, suficiente para te conhecer, para ter contato com o Senhor, para entender o caminho da salvação e poder, ó Deus, ter uma vida que glorifique ao Senhor. Ó Deus, o nosso grande desejo é te honrar nesta vida. Nós não sabemos, ó Deus, quantos anos nós ainda teremos pela frente, mas queremos, ó Deus, em cada um deles oferecer dia após dia a nossa vida ao Senhor, e que o Senhor possa usá-la para que, ó Deus, quando ela se findar, possamos olhar para trás, dizer como Paulo diz, que nós combatemos o bom combate, nós completamos a nossa carreira e nós guardamos a fé. E, ó Deus, nos ajuda a viver nessa expectativa de que há uma cerimônia de coroação. Haverá um momento em que nós seremos reconhecidos pelo Senhor. Experimentaremos, ó Deus, uma justificação plena, completa. Ali teremos a sensação de que nós vencemos a vida e que foi com a ajuda do Senhor. E ali nós estaremos para sempre usufruindo de uma vida nova, que vai estar sempre ao teu lado e vai experimentar as melhores coisas que só o Senhor pode dar. Ó Deus, obrigado por esta noite, que isso nos inspire a viver uma semana diferente, uma semana onde nós vamos demonstrar dia após dia que nós estamos conscientes de que a vida é uma só e que ela precisa ser vivida no temor do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e nos conceda, ó Pai, dia após dia a tua misericórdia. Que o Senhor levante a tua face sobre cada um de nós e nos conceda a tua paz. É a oração que fazemos em nome, por amor a Jesus. Amém.